Questão 10, né? A última questãozinha de matemática aí da prova do CSTPM de 2017. Falava assim, 12 pessoas, entre homens e mulheres, participaram de um jantar, que custou um total de R$ 720 e seria dividido igualmente entre todos. Então, seria dividido igualmente, seria, né? Como os homens decidiram dividir a conta apenas entre eles, então eles falaram o quê? A gente vai pagar, as mulheres não vão pagar. Tem 12 pessoas, eu ainda não sei quantos homens e quantas mulheres são, né? Não sei se é meio a meio, eu não sei se tem 4 homens e 8 mulheres, né? Eu sei que no total dá 12 pessoas, tudo bem? Mas só os homens, que eu ainda não sei quantos são, só eles pagaram a conta. Bom, mas como eles resolveram pagar a conta, né, só entre eles, a parte que coube a cada um ficou aumentada de R$ 84. Então, eles, se fosse dividido de uma forma assim, podemos dizer, igualitária, seria um valor. Como eles pegaram a conta só para eles, então agora vai ficar aquele valor mais 84, vai ficar aumentada de R$ 84, tudo bem? Desse modo, é correto afirmar que, bom, as alternativas aí não é nada numérico, né? Então ele te dá uma relação entre homens e mulheres. Então ele quer saber a relação entre a quantidade de homens e mulheres. Então não tem jeito, né? A gente vai ter que calcular, né, esse valor de quantos homens e quantas mulheres tinha, para depois a gente analisar as alternativas. Não precisa nem ficar lendo aí agora, porque a gente precisa ter esses números para depois chegar. Maravilha? Então vamos lá. Lembrando lá que se a conta fosse dividida de uma forma igualitária, então cada pessoa pagasse R$60. Por quê? Pega os 720, que foi o total da conta, divide pelas 12 pessoas. Se todo mundo fosse pagar 720 dividido por 12 vai dar os 60, que é justamente o que está nessa conta aqui, tudo bem? Então, se as mulheres entrassem no rateio, ia dar R$60. O problema é que elas não entraram, a conta ficou só com os homens. Já que ficou só com os homens, ela foi para 144. Por que ela foi para 144? Porque ele já ia pagar 60 e como as mulheres não pagaram, elas não entraram no rateio, ficou aumentado de 84. Então era os 60 que eles já iam pagar, mais os 84 agora. 60 com 84 dá os 144. Então, na verdade, cada homem pagou R$ 144 por essa conta, né? Bom, a conta total era 720 e cada homem pagou 144. Bom, então agora é só você pensar. Se só eles pagaram, então se eu dividir o valor total da conta pelos esses R$ 144, que é o valor que cada um pagou, o resultado dessa divisão vai ser o total de homens que pagaram, né? Porque eu tenho o valor total da conta e eu tenho o valor que cada homem pagou. Fazendo essa divisão, eu vou ter quantos homens de fato pagaram essa conta de 720, ok? Então, se você fizer essa divisão de 720 por 144, você vai chegar em 5, que é o quê? Justamente 5 homens pagaram os R$ 144. Faz 5 vezes 144, vai dar os 720 certinho. Bom, aí você tem que lembrar aquilo que foi falado lá no começo. Eram o quê? 12 pessoas. Então, eram 12 pessoas entre homens e mulheres. Dessas 12 pessoas, se eu tenho 5 homens, é porque eu tenho o restante de mulher, que no caso são 5 homens e 7 mulheres para fechar o total aí de 12 pessoas. Por isso que fica a letra E. Agora vamos ler a letra E para ver se faz sentido com os números que a gente chegou aqui, ó. A letra E fala assim, ó, havia 2 mulheres a mais que a quantidade de homens. Isso é verdade, né? Porque se eu tenho 7 mulheres, eu tenho 5 homens, eu tenho 2 mulheres a mais do que o total de homens, né? Todas as outras alternativas falam assim, uma mulher a mais, um homem a mais. Ele fala que que a quantidade era a mesma, isso não é mentira, né? A D é que você tem que ficar um pouco esperto, né? Para você saber que porque a D fala assim, 2 homens a mais que a quantidade de mulheres. Não, é quase isso, né? Só que o inverso, é o contrário, né? A gente tem 2 mulheres a mais do que a quantidade de homens. Então as informações aqui que eram 12 pessoas, a conta era 720 e como só os homens decidiram dividir a conta, ela ficou aumentada de 84. Então a gente fica aqui com o gabarito na nossa letra E, tá? Uma questão também que não era difícil, era só você pensar um pouquinho, né? Naquela matemática que a gente acaba usando no nosso dia a dia, né? Se você colocar isso numa situação prática, né? Isso é uma coisa que todo mundo aí que sai, de repente, né, com um grupo de pessoas, pode acabar acontecendo. Então não era uma matemática tão
tão difícil, não precisava de grandes, não precisava colocar nenhuma letra aqui no enunciado, vocês podem estar vendo aí, né? Então era uma coisa simples de pensar mesmo como é que a coisa foi feita, né? Passo a passo, né? Se a conta fosse igualitária, era dar 60. Se os homens pagaram 84 a mais, ficou 144. Opa, pega a conta total e divide pelo 144. Então chegamos em 5 homens, como era um total de 12, então é porque tinham 7 mulheres. Tudo bem? Bom, pessoal, eu fico por aqui, né? Então essa foi a resolução da prova do CSTPM de 2017. Espero, né, ter ajudado, ter esclarecido alguns pontos, ter trazido de repente uma resolução às vezes um pouco mais fácil, mais passo a passo para vocês. Mas se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato aí pelo nosso site, ok? E prometo de repente fazer algumas outras resoluções de algumas outras provas e trazer sempre algumas dicas, principalmente referente à banca, né, da VUNESP, do jeito que a VUNESP gosta de pegar, né? Se você pegar as provas antigas, você vai ver que tem bastante coisa que foi bem parecida dos outros anos nessa prova de 2017. Então, pode acontecer para a mesma coisa aí para as próximas provas, principalmente a de 2018, ok? Obrigado e até a próxima.